Este é o episódio 4 da temporada 1. O título é Loucandemia. Queridos ouvintes, querem saber o porquê do nome Loucandemia? Eu vou contar. Loucandemia é a junção da palavra louca com pandemia. E fica assim, louca pandemia. Claro que louca no modo de dizer e com todo respeito, pois tem sido a situação mais séria que a sociedade mundial está vivenciando nos últimos tempos. Mas vamos entender a loucura e talvez vocês concordem com o que eu vou dizer aqui. Desde o início da pandemia, falando de Brasil, é um tal de abre e fecha, usa e não usa, vai e fica, pode e não pode, faça e não faça, aumenta e diminui, é fatal e não é fatal, deixa sequela e não deixa sequela, tem cura e não tem cura, e por aí vai. Vocês estão entendendo? Abre e fecha, comércio, usa e não usa, máscara, luva, vai e fica. Então você sai de casa ou fica em casa, vai para a festa ou não vai na festa. Pode e não pode, né? Você pode fazer determinadas coisas e certas e outras, né, coisas não pode. Faça e não faça, aumenta e diminui. É fatal e não é fatal, por conta da dúvida, principalmente no início, porque agora já se sabe que realmente pode matar. É um vírus, a Covid-19, o coronavírus, ele pode matar, né? Ele é fatal. E outras pessoas conseguem se curar. Deixa sequela ou não deixa sequela? Algumas pessoas se curam e ficam, né, voltam ao seu normal, outras pessoas ficam com sequelas, mas aí fica a dúvida, deixa ou não deixa sequela? E por aí vai. Então, desde o início, né, pelo menos eu digo em relação ao Brasil, porque aqui acontece exatamente assim, né? Aula presencial, aula remota, aula presencial com aula remota junto, que é a aula híbrida. A aula para 30% ou aula para 50% ou todos ou nenhum, essa confusão toda. E aí, sem que a gente perceba, o nosso inconsciente vai absorvendo toda essa carga energética, né? Porque essa dúvida gera ansiedade e as proibições, as limitações podem gerar raiva, aumenta a ansiedade, a depressão, enfim. Já falei até alguma coisa em episódios anteriores. E o que dizer sobre o comportamento das pessoas? Bem, antes da pandemia já havia manifestação de agressividade, ausência de paciência, atitudes ofensivas. Porém, no quadro pandêmico, vocês concordam que é notório que esses comportamentos desajustados se intensificaram? E agora, analisando a realidade, é possível levantar hipóteses sobre a ótica da psicanálise. Lembra? Acho que no episódio anterior eu falei sobre Freud. Eu citei Freud como sendo o pai da psicanálise. De acordo com os estudos de Freud, há uma série de mecanismos de defesa. E o que são esses mecanismos de defesa? Eles deformam a realidade. E eles ocorrem independente da vontade do indivíduo, independente da vontade das pessoas.
E eles são utilizados pelo ser humano de maneira inconsciente, modificando os eventos, modifica a realidade. E como já foi dito, eles são inconscientes, então a pessoa não percebe. Quando vê, já fez. Então, entre todos os mecanismos identificados por Freud, parece que no mínimo 2 vêm sendo manifestados: a canalização e a negação. A canalização eu coloco assim, sendo frente aos conflitos. A canalização ela deveria ser manifestada para canalizar, direcionar sentimentos positivos, mas infelizmente ocorrem os sentimentos negativos. Então, por conta de uma raiva, de uma insegurança, um medo que a pandemia causa, aí o indivíduo acaba agredindo, seja oral ou fisicamente, outro indivíduo. Então ele acaba canalizando aquela raiva que ele está sentindo da pandemia, porque a pandemia é limitante, a pandemia ela é cruel, ela leva pessoas que a gente ama embora, né, para o outro plano. Então o indivíduo acaba canalizando aquela raiva que ele sente para outra pessoa, sem perceber. Por isso que, assim, dá a impressão que percebe, né? Dá a impressão que a pessoa faz porque ela quer. Mas não assim, a gente precisa considerar que quando o indivíduo comete algo, uma infração, um delito, um crime, e ele diz assim, eu não sabia o que eu estava fazendo. É possível, sim, dele não saber o que está fazendo. Aí seria necessário levantar todo o histórico de vida dele, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, né? Porque o foco aqui é outro, mas em episódios posteriores eu posso abordar esse tema com mais detalhes. Então, um dos mecanismos pode ser este, a canalização. E o outro, que é muito mais frequente, tem sido muito mais frequente, que eu observo, é a negação. O que é a negação? A negação é inconsciente. A negação é quando o indivíduo ele não aceita a realidade. Ele está vendo, ele vê. Ele percebe, mas ele não aceita, ele tem dificuldade em aceitar. Então, essa negação, esse mecanismo de defesa, ele tem sido usado por pessoas que supostamente não acreditam na existência, na gravidade da pandemia. São aquelas pessoas, assim, você comenta, né? Ou, por exemplo, na televisão fala que está grave, que está aumentando o número de mortes. A pessoa fala assim, imagina, isso não existe. Isso aí está querendo apavorar as pessoas. Não, assim, como é subjetivo e a gente tem que levantar hipóteses. A subjetividade, eu até pensei, depois que eu gravei o episódio anterior, eu tive ideia, né, de explicar o que é a subjetividade. A subjetividade é o nosso ser por dentro. São os nossos pensamentos, as nossas fantasias, nossos desejos, nossas vontades, os nossos sonhos. Então ele é subjetivo porque depende de cada um, depende das experiências que a gente vive. E é dinâmica, né? Porque, por exemplo, hoje você pode gostar de banana, amanhã você pode deixar de gostar. Ou você ainda não experimentou a banana, você vai experimentar e passa a gostar da banana. Então tem muitas pessoas hoje usando, né? Voltando a falar dos mecanismos de defesa, usando esse mecanismo que é a negação. Então, porque é uma situação muito delicada. E aí,
a partir dessa negação, ela continua vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu acredito, não sei se algum de vocês já percebeu isso, né? Mas a ideia aqui também a gente não está apontando, estamos levantando hipóteses, eu estou refletindo junto com vocês, né? Para a gente poder até ter um esclarecimento melhor sobre as situações do cotidiano. E aí essas pessoas, elas acabam assim, eu não estou falando daqueles indivíduos que por motivos importantes desrespeitam os protocolos, que é o uso de máscara, o uso do álcool gel, o ficar em casa, sair só em caso de necessidade. Eu estou falando daquelas pessoas que abrem mão da colaboração, da contribuição, do respeito aos protocolos no combate à Covid-19, que fazem tudo ao contrário do solicitado, acaba desrespeitando a si e ao próximo. E eu tenho pensado assim, mas se a pessoa não respeita nem ela mesma, como que ela vai respeitar o próximo? Ou deveria ser o contrário. Se ela não consegue respeitar a si mesma, pelo menos respeite ao próximo. Já é uma grande contribuição, uma grande colaboração, não é? E acabam, por exemplo, se aglomerando, não usa máscara, né? Enfim, também leva uma vida normal. E ali pode estar junto ali a questão da negação, né? A negação está muito mais presente ali. Agora, quando tem um conflito e por qualquer coisa, um motivo banal, acaba saindo uma briga física, agressão física, né? Até algo mais grave, pode ser a canalização, ok? Então, muitos problemas acontecem e a pandemia ainda está do jeito que está. A gente sabe que tudo é por vontade divina, tem algum propósito, deve ter algum propósito essa pandemia, que a gente precisa observar, verificar qual que é a mensagem que essa pandemia está trazendo. E o que acontece? Não existe uma ação coletiva de todas as pessoas em falar a mesma língua em prol do combate a esta pandemia. Não existe, né? Um faz, o outro não faz. E assim, eu fico pensando nos estabelecimentos comerciais, por exemplo. Seria possível limitar o número de frequentadores? E os frequentadores, seria possível eles compreenderem? Bastava querer, né? Aí não deixava de ser beneficiado o comerciante e nem o frequentador. Continuaria sendo beneficiado com o lazer. Mas não. Já sabem que não podem aglomeram. O comerciante, ele não pode nem falar para o indivíduo usar máscara, né? Infelizmente, não existe uma compreensão mútua. Resumindo, não querendo ser redundante na palavra, mas não existe a ação coletiva. Se houvesse um entendimento entre ambas as partes, como eu falei, todos sairiam beneficiados. Mas não, acaba tendo que cortar de uma só vez. Então limita, faz o tal do lockdown, fecha tudo, né? Obriga o indivíduo a ficar dentro de casa, deixar de fazer as coisas que ele gosta. A praia, a gente pode ir na praia sim, mas vamos lá de máscara. Qual que é né? É estranho, esquisito. Você quer tomar um solzinho? Tira a máscara. Você vai se alimentar? Tira a máscara. É estranho, é relativo, porque dá a impressão que, assim, você
naquele momento que você está tirando a máscara, você pode ser contaminado, mas a maior parte do tempo você está protegido e está protegendo o outro. Diante de toda essa confusão, diante deste quadro social, esse quadro pandêmico, a situação como ela está ocorrendo, cabe perguntar: até quando? Até quando vamos ser reféns da pandemia? Até quando? Quantos de nós serão contaminados? Quantos de nós perderemos nossos entes queridos? Porque eu não consigo, eu vou falar por mim, não consigo ter eu tento, mas eu não consegui ainda. Eu tenho dificuldade em encarar a situação totalmente normal. Porque existe aquele ditado que diz: onde há fumaça há fogo. E a gente precisa aprender a assistir a televisão, precisa aprender a observar o feeling, né? A utilizar o nosso feeling, que é aquela percepção do que está, do que é de verdade, né? Atrás das falas, atrás dos comportamentos. Porque ultimamente eu tenho percebido que só estão faltando gritar, e só estão faltando, parece que assim, tem coisas que não estão sendo ditas para não alarmar, mas na verdade a coisa está muito séria. Então seria importante a gente refletir bastante, compartilhar, né, essa reflexão assim, para que o maior número de pessoas possam refletir juntos, ok? Então é esse recadinho que eu venho deixar nesse episódio, né? Mais um tema aí para a gente pensar juntos. Este episódio está sob o patrocínio da Semag Car Funilaria e Pintura, deixando o seu carro do jeitinho que saiu da loja. Agende o seu orçamento através dos números 011 2538 3369 e 011 96171 8874 WhatsApp. E espero vocês no próximo episódio, ok? Um abraço e até lá!